será que agora com... Porque assim, trazendo um pouco para 2025, a gente tem... A gente teve essas revoluções que você falou aí, da gente começando sei lá, a revolução industrial, não sei o quê, aí revolução, aí agora chega a internet, e agora a gente já está falando de um processador quântico, que já estamos falando de inteligência artificial, e essas mudanças, elas vão ter impactos cada vez mais rápidos, talvez até mais fortes, e devem transformar, assim, vão transformar a sociedade, também transformarão a economia e dá pra gente esperar mais mudanças, então, na maneira... Isso é até um tema que tem até muita pesquisa sobre isso. Será que o nível de inovação, a escala das inovações, o volume de inovações está aumentando ou diminuindo? Os economistas medem isso. Número de grãos novos da agricultura, né? Número de novas drogas da medicina. Né? Olha, pegar a geração dos meus avós. Eles pegaram uma transformação, né? De repente você tinha... energia elétrica, não tinha antes, né? A geração da minha avó para minha mãe pegou antibiótico, você parou de morrer de tuberculose. A minha geração pegou a AIDS. Minha geração foi dizimada, a geração um pouco mais velha do que eu, foi dizimada pela AIDS. De repente vem, resolveram lá, conseguindo tratar a doença. Parecia uma coisa, deixava, você via os amigos queridos sofrendo. A gente viu na Covid. Né? A velocidade das vacinas. Então, o mundo está mais rápido, eu não sei. Quando a gente tenta fazer alguns indicadores, parece que não. Começa antes da Revolução Industrial, essa história. Você tem uma série de. Tem alguma coisa, tem uma série de processos de mudança adicionais. Norte da Inglaterra, nos Países Baixos, que vem desde o século XV, XVI, que tem. A impressão que dá é que eram países onde ninguém tinha muito poder. Era engraçado isso aqui. E você teve que fazer mediação dos conflitos. A história da Inglaterra tem muito disso. Né? São reis normandos que estão lá, né? Desde o século XI. Né? Mas em conflito com os barões, e desses conflitos deu várias guerras civis, ou quase guerras civis. Numa delas sai a Carta Magna, 1214, aí 10 anos depois tem uma nova versão da Carta Magna, aí novos conflitos. Mas no tratamento desses conflitos, onde ninguém consegue muito, você tem que arbitrar regras para mediar conflito. Olha, vamos parar com esse negócio, você vai ficar se matando aqui. Olha, rei, você não pode mais julgar alguém que não está presente. Não pode. É o tal do habeas corpus. Está lá na Carta Magna. E vão surgindo outras... Né? Olha, você não pode falar assim, não pode. Isso aqui não pode. E vai culminando ao longo desses séculos que, no fim, você tem, a partir de 1668, com um último momento muito importante, que é a Revolução Gloriosa, judiciário independente. O rei não pode mais emitir o juiz. Parlamento agora permanente. Ele já era na prática antes, mas agora fica permanente de fato. Né? O rei não pode mais se endividar, precisa de autorização do parlamento. Você vai criando essas regrinhas. Né? E Países Baixos também tem isso. E o comércio se expande muito nesse período, nesses países, e a agricultura também. Antes da industrial, teve na agricultura. Os dados de crescimento... que é a mesma coisa. Fazendeiros, um mercado grande, Inglaterra mais Escócia depois de 1707. Né? Não tem barreiras ao comércio. E quem fizer o trigo mais eficiente, a ovelha maior, vai ganhar mais dinheiro. E eles estão competindo e inovando. Né? É isso que empurra a gente para frente diretão. Então, qual é o momento mais marcante? É isso ou é o surgimento das máquinas do vapor no século XVIII, uns 100 anos depois? Não sei, a indústria química, a loucura que é a indústria química. A gente hoje não tem fome, né? A impressionante aumento da produtividade foram invenções no começo do século XX. Né? O tratamento de doenças. Morria-se de tuberculose. Bom, mas eu que não vivi menos ciclos do que, sei lá, não tava, meu avô não viveu... Tipo, meu pai já tinha TV, por exemplo, né? Então, assim, a sensação que eu tenho é que as coisas estão mudando muito mais rápido agora. Tu sente a mesma coisa, cara? Não, sabe o que está acontecendo? Você está envelhecendo. Quando a gente vai envelhecendo, você nasceu, tem um estoque pronto. Pode ser. Aí você se acostumou com uma série de coisas. Pode ser. Aí 20 anos depois,
mudaram as coisas. Você fala assim, caramba, tá mais rápido. Mas o mundo não estava parado antes. É verdade. Eu concordo com o Marcos, mas eu vou colocar uma sementinha em cima. Talvez seja o caso que existam realmente momentos de grande concentração de mudança. Então, por exemplo, o começo do século XX, sobretudo a década que vai ali de 1905, 6 até 1920, do ponto de vista das sementes intelectuais, olha o que a gente tem. A gente tem relatividade, a psicanálise, a gente tem a mecânica quântica, Wittgenstein dizendo, a partir de mim não precisa mais de filosofia. A gente tem uma série de paradigmas, o avião, a comunicação de massa através do rádio. Cara, são tantas que conectam o mundo. Por quê? Porque naquele momento, uma visão do ser humano grandiloquente, uma visão das coisas assim, o ser humano está no centro de tudo e o ser humano é capaz de tudo, era muito forte. E esse tipo de entendimento, esse zeitgeist, ele impulsiona as coisas na minha visão. Então, ele traz, de fato, mudanças que são assim arrogantes até. Tanto que essa visão grandiloquente terminou, por exemplo, no nazismo. Então ela termina mal. E depois, no pós-guerra, a gente tem esse crescimento de uma abordagem do conhecimento que é muito baseada na premissa de que as visões grandiloquentes, as visões que buscam encapsular o mundo todo, elas são problemáticas. E aí você tem todo o surgimento do quê? Estudos decoloniais que vão buscar essas referências fora dos grandes centros, a crítica do próprio eurocentrismo. Você tem o surgimento de uma visão das coisas, que, por exemplo, do ponto de vista da filosofia, um movimento crítico das grandes teorias da primeira metade do século XX, o que é chamado de pós-modernidade, que vamos dizer assim, tem como um dos seus elementos principais o questionamento e a relativização de tudo aquilo que um dia quis se dizer a última bolacha do pacote, entende? Então, eu entendo que, por exemplo, nesse começo do século XX, por causa de uma questão de mentalidade que tem a ver com uma série de fatores, ao mesmo tempo econômicos, sociais e também com a transformação do próprio conhecimento, como ele muda e quais tendências se tornam hegemônicas no momento a momento, a gente tem aí o plantio das sementes para essas coisas assim. Imagina, psicanálise, mecânica quântica, relatividade, a filosofia da linguagem, a própria teoria da linguagem do Saussure e tudo isso surge concentrado num negocinho desse tamanho, entende? E eu acho que assim, no momento a gente não está vivendo nada desse tipo. Eu acho que há 110 anos atrás, o mundo era muito mais... 115 anos atrás, o começo da década de 20 e sobretudo antes disso, a década de 10, segunda metade da década de 10, foi muito mais vibrante do ponto de vista intelectual do que agora. Muito mais. O computador quântico não é uma ideia vibrante. O algoritmo quântico que está em discussão foi criado pelo Peter Shor na década de 90. O paradigma inicial é do começo do século XX, como o Marcos falou. Então, agora, por outro lado, aí vem a grande questão. Mas ainda é tu que tá também, porra. Agora a gente conseguiu aplicar. Eu acho que a gente tem... Exato. Porque eu acho que a gente tem um momento de concentração de mentalidades e eles se distribuem ao longo da história. E a gente também tem os momentos de saltos mecânicos, saltos na implementação. Então você tem construção, translação, né? Na medicina isso teorizando o buraco negro e a gente conseguindo... De repente tem uma hora que às vezes demora mais de 100 anos. Então o que eu acho que está assim, marcando essa nossa época é a translação e não a ciência, não as novas visões de mundo. E a translação, curiosamente, ela impacta, pelo menos a minha tese é que ela impacta a vida das pessoas de maneira muito profunda, talvez até mais profunda do que o surgimento das ideias. Porque, por exemplo, quando surgiram as ideias? O Freud. Tá, então, o que vocês estão vendo aqui discutindo como psicologia é só a casquinha. O negócio está todo aqui embaixo. Tá bom, mas quantas pessoas lá em Viena eram impactadas por isso? Quase nenhuma. Agora todo mundo sabe o que é. Agora todo mundo está sendo impactado pela IA, entende o ponto? Então, assim, o domínio da translação é um domínio que, do ponto de vista popular,
é muito poderoso em impactos, enquanto o domínio das construções teóricas, da concentração dos grandes gênios da humanidade, ele é muito mais disruptivo num círculo pequenininho, plantando a semente para que lá na frente a translação aconteça. Não sei,